Ouvimos falar neste dia da necessária fidelidade que temos que ter a este Deus maravilhoso, cuja história está narrada nos livros das Sagradas Escrituras. Este Deus, Ele nos chama para que nós sejamos os seus atuais representantes, para que sejamos os seus atalaias, anunciando a chegada do reino de Deus. Os atalaias eram aqueles que ficavam sobre as muralhas da cidade e, ao verem chegar um mensageiro ou apontar o inimigo, eles avisavam a cidade que deveria se preparar para receberem boas novas ou para enfrentar a batalha. Nós somos os modernos atalaias do Senhor e temos que cumprir o nosso papel, porque estamos vendo o inimigo se aproximar. A desordem está se estabelecendo no mundo e os estudiosos, eles não sabem a causa. Nós já estamos vendo nas suas manifestações públicas que eles não sabem a razão dos transtornos que estão se estabelecendo nas nações. Mas nós sabemos que são sinais da chegada dos tempos. E como atalaias de Deus, nós precisamos anunciar estas coisas a todos aqueles a quem nós conhecemos. Haverá na face da terra um tempo de muitas dificuldades. Um tempo de choro, de ranger de dentes, de tormentos, de traições, de perseguições, de mentiras, de ilusão, de carências. Mas nós temos o Deus de Israel. O nosso Deus não é um Deus que chegou ontem. Nós estamos diante de uma história de pelo menos 4.000 anos, que testifica a ação poderosa deste Deus, dizendo sempre ao seu povo que estejam confiantes, porque o reino será estabelecido, o reino de Deus será estabelecido na terra. As passagens são inúmeras. Infelizmente, como disse o pregador que me antecedeu, nós temos um inimigo da verdade, um inimigo do povo escolhido, que é o diabo. Satanás é mentiroso e fez com que o homem acreditasse em fantasias e ilusões. Mas as Escrituras, quando nós investigamos os textos, as revelações, nós vemos que o reino será estabelecido mesmo aqui neste lugar. E que os mansos herdarão a terra. Que terra? É uma outra terra. Dizem que vão fazer uma outra terra. Que terra? É essa aqui mesmo, irmãos. Você não recebe uma herança que não existe. Herança daquilo que já existe, que será seu. Os mansos herdarão a terra e morarão nela para sempre. Está escrito. Quem pode ir contra as Escrituras Sagradas? Estamos assim sendo convocados como representantes do Deus de Israel, do Senhor Deus de Israel, que é o Criador de todas as coisas, que não é chefe de religião, que está além das concepções meramente humanas, irmãos. Está além da nossa compreensão e entendimento, mas Ele não nos colocou um fardo impossível de ser carregado. Se nós quisermos andar nos caminhos do Senhor, nós seremos ricamente abençoados.
E é preciso tomarmos uma decisão. Não se trata, irmãos, de uma doutrina religiosa. Não se trata disso, irmãos. Se as religiões soubessem o que estão fazendo, não tinha tantas. Por que você acha que existem tantas crenças e religiões? Porque os homens não se entendem quanto ao sentido da palavra ensinada por Deus. Do mesmo modo que os homens não se entendem em relação a coisa nenhuma. Já percebeu? Porque há um espírito de discórdia no mundo. Está em todos os lugares. E se nós não tivermos cuidado, ele entra dentro da nossa casa e vai destruir a nossa família, a nossa vida. Temos que tomar uma decisão hoje de servir ao Deus de Israel, que é o Deus de Jesus, é o Deus dos judeus, é o mesmo Deus. Não existe cristãos que vieram a tomar o lugar dos judeus porque eles não quiseram aceitar Jesus. Isso tudo é uma concepção simplista. Todas essas coisas estão previstas nas Escrituras Sagradas. A negação dos judeus, a morte na cruz, por causa do resgate das ovelhas perdidas. Se o Senhor não morre na cruz, como é que você seria resgatado? Vamos deixar de lado a infantilidade, a simplicidade religiosa, para avançarmos no conhecimento da ciência eterna, que nos ajuda a entender melhor o que está se passando e o que vai acontecer no mundo, porque ninguém vai entender, com certeza. Podemos estar nos aproximando dos dias do fim? Pode ser, sim. E como é que a gente sabe disso? Pela instabilidade que está acontecendo no mundo. Irmãos, os mais velhos, os mais jovens não, mas os mais velhos, com certeza, se lembram do tempo que as pessoas tinham uma certa educação, dos meios de comunicação, assim. Os políticos, os jornalistas. A gente lia uma revista para você instruir-se, saber das notícias. Hoje não, as pessoas, elas proferem as palavras mais grosseiras, coisas que no nosso tempo não se ouvia nem na zona do meretrício, que era um lugar onde havia prostituição. Hoje está estampado nas redes sociais, nas redes televisivas. O mal entrou no mundo e escancarou-se para quem quiser recebê-lo no coração. A situação do mundo é gravíssima. Nós vamos ter um aumento de desarranjos de todo tipo de condutas. Nós vamos ter um aumento significativo de suicídios, de assassinatos, de agressões, de loucuras, de toda a ordem. Essa confusão que está se instalando no mundo é a aproximação dos tempos. Vamos ver coisas difíceis de serem enfrentadas, mas nós sabemos o que vai acontecer e aquilo que Deus tem para nós. Se nós somos o povo de Deus, não é que se nós somos cristãos ou judeus, católicos, protestantes, evangélicos, não se trata disso. É algo além dessas concepções. Preste atenção. As igrejas, doutrinas, elas serão pulverizadas no fim dos tempos. Serão 3 anos e meio de tanta confusão que nem as igrejas vão poder abrir portas. Preste atenção, irmãos. Pega a Escritura, vai ler, vai estudar. Pega os livros de Daniel que trata das profecias. Pega Jesus, o discurso profético do Sermão do Monte. Capítulo 24, Evangelho segundo Mateus. Vai ler o sermão escatológico. O que ele fala sobre os tempos do fim. Apocalipse, vai ver Apocalipse. Quando chegar esse tempo, as igrejas vão desaparecer. Pode acreditar, e não vão ser arrebatados como o pessoal pensa não, né? Tem um pessoal aí que acha que vão sair voando para o espaço. Não tem nada disso, você vai ter que lavar sua roupa no sangue do Cordeiro. Nessa época, os que são verdadeiros permanecerão. Aqueles que são só de fantasia vão abrir mão. Então, é grave o que está acontecendo no mundo. E por isso nós precisamos tomar uma decisão a partir de agora de servir o Deus Altíssimo, Senhor do universo e de todas as coisas. É tempo de tomarmos decisão em relação à nossa conduta. O que fizemos até agora deve ficar para trás.
Eu preciso mudar a minha maneira de ver as coisas. E deixar que Deus opere com poder sobre a minha vida. Alguns irmãos dizem, pastor, as coisas não vão muito bem em casa e tal, não está dando muito certo. Se estiver dando muito certo é porque está errado. Não é por nossa causa, não é porque nós trazemos a semente do reino. Nós somos os representantes de Abraão. Aquele a quem o Senhor disse que faria da sua descendência uma grande nação. E que dessa descendência dependeria todas as famílias da terra. Sabe o que é isso? É algo gravíssimo. Nós estamos sendo chamados por uma tarefa importantíssima, irmãos. Se estivermos certos, nós vamos ver um agravamento da situação do planeta. Nos próximos anos agora. O ano que vem vai ser muito pior do que esse ano. E sucessivamente. Se nós estivermos certos, nós estamos vivendo num período que vai acontecer uma coisa que só vai haver uma vez na Terra. Não vai ter duas. Então é muito grave. Nós como atalaias, como servos e servas do Deus vivo, como homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, temos muito a fazer. Não vamos ter tempo nem de pensar na nossa vida, irmãos. Meu sonho e tal, estou estudando, quero ser isso, quero ser aquilo. Tá, continua estudando, mas pensa que pode as coisas mudarem. E se mudarem, não vamos nos escandalizar, vamos seguir o curso da vida com o Senhor. Porque temos a mensagem de Deus é que as coisas não dão certo. Sempre foi assim. Pega aí a Escritura, vai dar uma lida para ver como é que é. Que o diabo não gosta de nós. O mundo não se interessa por nós. Sabe por que a igreja não está lotada de gente aqui, irmãos? Porque aqui nós não fazemos promessa da matéria. Não se trata de dinheiro aqui. Das riquezas que os ladrões roubam. Aqui nós falamos das verdades eternas, por isso que isso aqui não está cheio de gente. Todos os lugares que estão cheios de gente, as promessas são terrenas, não são eternas. São mundanas, são baixas. Basta ter um pouquinho de esclarecimento para ver como as pessoas são manobradas, enganadas, enroladas por falsos espíritos. Nós precisamos ter olhos de ver, dizia Jesus isso, ouvidos de ouvir. Quer dizer, olha, preste atenção, tem coisas escondidas que você precisa perceber. Sabe quem matou o Senhor? Os sacerdotes. Não confie neles, não. Não confie neles. Confie na palavra de Deus, na palavra. Nessa escritura, tem a sua. Anota as coisas, aponta, pede para Deus te revelar, para Deus te ensinar. Ele vai fazer isso. É muito mais seguro você ler a Escritura sozinho e tomar suas decisões do que você pedir opinião para um homem. Seja ele quem for. É mais seguro, porque o Espírito disse, eu quero te ensinar. E se ele disse, é verdadeiro. É claro que nós seremos enfraquecidos. Nas nossas coisas terrenas, é claro que nós seremos enfraquecidos, para que Deus possa crescer dentro de nós. E no tempo que chegar, as mudanças, nós vamos estar devidamente preparados. Fora disso, irmãos, é ilusão. E quando chegar o tempo, vai haver desespero, choro, angústia, aflição. As pessoas não vão saber o que está acontecendo. Vem como uma tempestade. No livro de Salmos, vamos abrir o capítulo 27. A Escritura ela é constituída de história, de personagens que viveram ao longo do tempo. Todos eles chamados por esse mesmo Deus que hoje nos chama. Davi foi um dos grandes reis da história dos judeus.
Ele foi um homem levado da condição de pastor de ovelhas ao mais importante rei da história do povo de Deus, de Israel. A sua personalidade é muito parecida com a nossa. Era uma pessoa simples, mas quando foi levado ao poder, perdeu o juízo. E andou fazendo coisas terríveis. Mas se arrependeu e Deus edificou a sua vida. Ele foi um homem muito perseguido, porque apresentou mensagens importantes ao povo escolhido. As importantes mensagens, elas se encontram nesse livro dos Salmos. E por trazer essas mensagens, e por ser ele aquele com quem Deus fez o pacto, de que o reino se estabeleceria na terra, e que seria um reino que duraria para sempre, ele foi também perseguido como nós. Ele dizia aqui nas suas reflexões, o Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, do que é que eu vou me recear? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Meu coração não temeria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor nosso Deus e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me colocará. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, meu Deus. Amém? Irmãos, o que é salvação? É simples. Quando nós chamamos o corpo de bombeiro para salvar alguém, é porque aquela pessoa está correndo risco de morte, de morrer, de perder a sua vida. Não se chama alguém para salvar uma pessoa que não está passando por este perigo. E nós que somos o povo de Deus, nós temos um chamado. Nós somos as sementes dessa nova geração, nós, nossas casas, os nossos filhos, os nossos netos, a geração que vai estar à frente do mundo novo, irmãos. E o inimigo sabe disso. E nós corremos risco todos os dias. A salvação precisa estar do nosso lado. A todo instante. Quem é a nossa salvação? A igreja? O pastor José? O pregador lá do exterior que veio trazer uma abençoada palavra e tal? Irmãos, o Senhor é a minha salvação. Eu vou ter medo de quê? Os inimigos vêm à frente. O perigo ronda. As dificuldades se estabelecem, mas o Senhor está comigo. Como que eu vou ser provado? Se tudo estiver bem. Mas está tudo bem.
não tem como ser provado. É preciso passar por um deserto, irmãos. Quem conhece a história da Escritura, isso é bom todo mundo conhecer, sabe que Deus disse, olha, vocês ficaram 40 anos no deserto para ser provados. Eu queria saber se vocês eram fiéis mesmo. A história de Moisés no deserto é uma coisa fantástica, maravilhosa. Deus provando o povo a todo instante, para saber da fidelidade do povo. Nós não estaríamos sendo provados hoje? Qual a diferença do povo que andou com Moisés e do nosso povo, do povo que está aqui hoje? Não vejo nenhuma dificuldade. Somos os mesmos, irmãos. Só temos telefone celular, naquela época não tinha. Carro, ar-condicionado e tal. Dormíamos em tendas, mas irmãos, sinceramente, quem conhece o povo de Deus, nós que somos pastores temos essa experiência, sabemos que a desobediência é a mesma, a indiferença. Então, nós estamos hoje sendo provados da mesma forma, para que quando o inimigo se levantar, nós possamos enfrentar. Então o Senhor nos salva, o Senhor é a nossa luz. O que é luz? Simples. Chega em casa, apaga tudo e dá uma andada na casa. Vai dar cabeçada para todo lado. Por quê? Porque não vê. A luz de Deus é entendimento. Se você não souber, você vai dar cabeçada. Preste atenção. Por isso, as religiões são perniciosas. Porque a religião não explica para você nada. Vai falar sobre morte? Ah, não, isso aí é mistério. Vai falar sobre nascimento, o sujeito nasceu doente. Ah, não, isso é mistério, ninguém sabe, é vontade de Deus. É vontade de Deus, mas não é você que vai ter que cuidar da criança cheia de problema. Que Deus é esse? Não explicam nada. Por que Deus permite a injustiça, a matança de criança, confusão de toda ordem, que nós nem sabemos que existe, irmãos? Nós temos o caso da Síria agora, das guerras que surgiram no Oriente Médio, são mais de 50 mil crianças sem pais, ajuntadas no deserto, em barraco da Organização das Nações Unidas, sem paz. Por que Deus permite essas injustiças? As religiões não te explicam, porque elas não sabem. Religiões são doutrinas que foram criadas pelos homens, um ajuntamento de conceitos, não são explicações para você poder entender. E o nosso Deus é um Deus inteligente, é claro que nós sabemos as coisas que estão acontecendo, e por quê? É por causa do reino. É porque o diabo está solto no mundo. Soltaram, irmãos. E ele está fazendo uma desordem. E a desordem do mal é a destruição. Nós somos a semente desse povo. Nós precisamos saber. Luz é entendimento, é sabedoria. Eu preciso de adquirir sabedoria. Só Deus pode me dar sabedoria. Então o Senhor me salva. E o Senhor é a minha luz. É o Senhor que me dá as respostas para mim. A quem temerei? Ao quê? Por que eu não preciso ter medo? Porque a morte não tem poder sobre mim. O inferno não tem poder sobre mim. Porque o Senhor, Ele morreu por minha causa. Esse resgate que eu disse aos irmãos, é o que está escrito na Escritura, né? Que foi evidentemente entendido de uma forma equivocada. A Escritura foi escrita para o povo de Deus, não foi escrita para gente estranha. Eu falo isso e a pessoa fica, mas como é que é isso? É simples. O Antigo Testamento conta a nossa história e o Novo Testamento é simplesmente um resgate de um enviado, um profeta que foi enviado para poder ajuntar o povo. Ajuntar o povo que está espalhado, para fazer uma nação só. Isso está de fora a fora nas Escrituras Sagradas, ó. A história corrente. Então Jesus é o que veio nos salvar. É o Senhor que morreu na cruz para a nossa redenção. Sabe o que é redenção? É liberdade. Sabe como Ele fez isso? Por misericórdia, porque nós não merecemos. Você está preocupado com Satanás? Você precisa estar preocupado com a tua fé em Jesus, que é o Senhor. Porque Ele é nossa salvação, Ele é nossa luz. O Senhor é a nossa força, é a força da minha vida. Do que eu vou me recear? O que vão poder fazer comigo? Nada. Tirar a vida do meu corpo? Perder o tempo. Vamos dizer que eles vão tirar a nossa vida? Eu não morro. Vai tirar a minha vida por causa do Senhor? Que glória!
Não faça isso comigo, você vai me colocar no nível dos profetas, dos apóstolos, dos santos. Do que nós vamos ter medo, irmãos? Não precisamos ter medo de nada, o Senhor está do nosso lado. Amém? Precisamos de ter essa coragem, irmãos. E a cada dia que se passa, nós precisamos ter mais e mais coragem. Vamos concluir. Ouve, Senhor, versículo 7, a minha voz quando eu clamo. É preciso clamar, viu, irmãos? Tem também piedade de mim. Misericórdia. Olha para mim com amor. Não considera meus pecados, meus erros. Nós precisamos falar com o Senhor. Responde-me, o Senhor responderá. Fala com o Senhor, Davi falando com ele. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. E ele reclama com Deus, ele diz, não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Se os meus pais me abandonarem, o Senhor me recolherá. O que eu quero que os irmãos entendam é que a vida com Deus não é uma vida maravilhosa. Esse é o modelo vendido aí fora na teologia tradicional, né? É um Deus que dá prosperidade, tranquilidade, alegria, paz, tudo certo na tua casa e tal. Ele te tirou isso de onde? Tiraram de onde isso? Porque não tem isso nas Escrituras. Eu até entendo que o homem queira que Deus ajude ele a ter conforto e tal. Ele só acha que a vida é isso aqui mesmo. É ter dinheiro, é ter um carrinho, é ter um lugar para morar, é ter saúde, ter filhos com saúde, e o casamento dá certo. Ele acha que a vida é isso só. E morreu e tudo bem, vai, amém, some, vai para o céu, vai para o inferno, sabe onde vai. Ninguém sabe onde vai, na verdade é essa. Mas é muito mais. A nossa vida com Deus é muito mais, está muito além dessas coisas triviais. Essa comida que você fica lutando para ganhar, para você ter um dinheiro para poder comprar, no reino é abundante, é de graça, não custa nada. Vai ter essa comida e muito mais. Lugar para você morar abundantemente, você vai morar bem, tranquilo com a sua família. Você vai ter tempo para cuidar da sua família, dos seus filhos, zelar dos seus filhos. Não vai ter esse tormento que hoje existe na terra. Os homens correndo atrás de dinheiro, de ser um melhor do que os outros, de ser mais bem qualificado. Essas coisas todas foram invenções dos homens, que enlouqueceram as pessoas. Tenha olhos de ver, irmãos. Olha o que está acontecendo. O mal vai se tornar tão desarranjado que o homem vai ficar assustado. Não vai saber o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então viver com Deus é uma experiência complicada. Por nossa causa? Não. Por causa do reino. Porque nós trazemos a mensagem da libertação. Nós trazemos a mensagem das Escrituras Sagradas. Nós somos representantes do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, de Davi, de Salomão, todo o povo. Nós hoje somos o Israel bíblico. Isso é maravilhoso. Um pouco trabalhoso. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Olha o versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pelas veredas direitas, pelo caminho reto, por causa dos meus inimigos. Nós temos inimigos, e muitos. Não por nossos pecados, mas por causa do evangelho do reino. Não me entregues aos meus adversários. Levantaram falsos testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. E ele reconhece, ele diz no versículo 13, eu morreria, sem dúvida, se eu não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sem dúvida, se eu não cresce em Deus, na justiça de Deus, eu entraria em pânico. Mas nós cremos. Espera no Senhor. Está difícil? Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Qual o problema? Vai dar tudo certo. Confiemos. Nosso Deus não
apareceu ontem, não, irmãos. Como disse o nosso irmão que foi antes de mim, é o Deus da eternidade. É o Pai eterno, sempre existiu. É maravilhoso. Deixemos esse Deus guiar a nossa vida, nos salvar e ser a luz do nosso caminho. Sejamos abençoados. Amém.